Olá, crianças, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula de língua portuguesa e hoje a gente vai trabalhar as preposições. Vamos lá? A aula de língua portuguesa é sobre preposições. O conteúdo e as atividades estão da página 165 até a 171. Então, Camila gosta praia. Tá faltando alguma coisa? Tem o verbo aí gosta, que vem do verbo gostar. Tem o substantivo e tem outro substantivo. Então, Camila gosta praia. O que está faltando aí nessa frase? Então, vamos ver. Camila gosta de praia. Então, de é uma palavra que conecta o gosta do que ela gosta, ou conecta as partes da frase, ok? Então, o de é uma palavrinha importantíssima para a escrita, que é a preposição. Então, a gente vai ver o que é a preposição, né? As preposições são importantes, pois são palavras que ligam outras duas palavras entre si, de modo que a segunda palavra, então praia, completa ou explica o significado da primeira palavra. Então, gosta de praia. Então, o de completa do que a Camila gosta, tá? O de explica do que a Camila gosta. Então, elas têm uma relação, tá? O de faz a relação entre o gosta e o praia, ok? Então, por exemplo, outros exemplos. Observe. Entreguei para você. Então, a preposição aí, no caso, é para, que indica uma relação de finalidade. Entregou para você, tá? Entreguei para você. Entreguei com você. Então, mudou a preposição aí de para com, porque existe uma diferença de sentido das duas frases. Entreguei para você, entreguei com você. Então, com indica uma relação de companhia, tá? De juntos, ok? As preposições são invariáveis. Isso quer dizer que elas não se modificam quando elas se relacionam com outras classes de palavras. Nem gênero masculino e feminino, nem número singular e plural. Por exemplo, barco pequeno de aluguel. Então, barco pequeno de aluguel. Barcos pequenos de aluguel. O de não mudou. O de é preposição, tá? Os artigos pequeno e pequenos variam em número para combinar com o substantivo, que se relaciona em barco e barcos. Já a preposição de é invariável, ela não modifica, tá? Observe o quadro com as principais preposições. Então, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e atrás. Tá? São todos exemplos das principais preposições que a gente usa na língua portuguesa. Leia e observe os principais sentidos que as preposições apresentam. Então, matéria, do que é feito aquele produto. Então, ganhei um urso de pelúcia. Então, o de indicou do que era feito o urso que eu ganhei, ok? Posse, de quem é. Então, esse livro é do professor. Então, esse livro é da Laura, tá? Indica de quem é o livro. Causa, o cãozinho morreu de fome. Então, do que ele morreu? De fome, ok? Finalidade, eu leio para me divertir. Eu vou na casa da minha avó para comer bolo. Então, por que você vai na casa da sua avó? Para comer bolo, tá? Então, é finalidade. Origem, meus amigos são de Vitória. Meus amigos são de Santa Cruz do Rio Pardo, tá? Da onde que é aquela pessoa. Modo, fez tudo com cuidado. Instrumento, ele se feriu com a tesoura. Ele pegou a faca, tá? Companhia, vou sair com os meus amigos. Lugar, passarei minhas férias em Fortaleza. Oposição, devemos protestar contra a violência. Assunto,
Conversamos sobre você. Tempo. Tenho um prazo para ir embora. Meio. A notícia foi divulgada pela televisão. Preço. Vendi o carro por 30 mil reais, tá? Então, em cada caso, as preposições indicam, completam a frase com sentido de matéria, de posse, de causa, de finalidade, de origem, modo, instrumento, companhia, lugar, oposição, assunto, tempo, meio e preço, tá? Nesses exemplos. Combinação e contração. Então, a preposição pode se unir a outras palavras e formar uma única palavra. Isso pode acontecer de duas formas: com a combinação, que é quando a preposição se liga com os artigos ou um advérbio, e nessa união não ocorre a perda do som. Então, por exemplo, a irmã foi ao parque, tá? Então, a mais o, ao. Então, o a de ir e o do parque, ao, fica junto, ao. Não sei aonde ele foi. Então, o a se junta com o advérbio onde e fica aonde, tá? Já a contração ocorre quando as preposições a, de, em e por se unem a artigos e pronomes. E nesse caso, tem uma perda de som. Ele usou a blusa do amigo. Então, de, que é a preposição, mais o artigo do. Quando a preposição se une com o artigo ou com o pronome a, aquele e aquilo, ocorre um tipo especial de contração que a gente chama de crase. Isso vocês vão aprender um pouco mais para frente em outros anos, tá? Então a gente vai passar bem rapidinho essa parte. Exemplos: ofereceu sua casa à irmã. Então, a irmã é uma palavra no feminino, que é acompanhada do artigo a. Então, a preposição a mais o artigo a fica acraseado, que o som é a, tá? Ofereceu sua casa à irmã. Parece que tá falando dois as, tá? Nunca se referiu àquele rapaz. Parece que tá falando dois as de novo. Por quê? Tem a preposição a mais o aquele, que é o pronome demonstrativo que vem junto com o rapaz, tá? Então, ficou aquele. Ok? Então, as regras da língua segundo a nossa apostila. As palavras que ligam uma a outra, organizando-as de forma que tenham sentido na frase, são chamadas de preposições. A preposição liga duas palavras, estabelecendo uma relação de sentido entre elas, de maneira que a segunda completa o sentido da primeira. Então, observe. Casa de Magali tem o sentido de posse. Ele veio de longe, tem o sentido de origem. As crianças ficaram em casa, sentido de lugar. Paulo vai se formar em medicina, sentido de especialidade, ok? Uma mesma preposição pode estabelecer vários sentidos dependendo da frase em que é usada. Por exemplo, chorei de tristeza é uma causa. Cheguei de casa agora é uma origem. Você já está de férias? É uma condição, uma situação. Ele está na sala de espera. Então, no uso, propósito ou função. Viajamos de avião ontem. Então, um meio, um instrumento. Essa caneca é de acrílico, então, é um material de que é feito, tá? Para usar bem as preposições, é preciso observar qual é o sentido que se deseja para cada verbo, nome ou combinação dos dois na frase. Então, fiquem atentos. As preposições sobre e sob são palavras muito parecidas, mas têm o significado opostos, então são antônimas. Sob significa embaixo de, eles vivem sob o mesmo teto, ou estado de condição, tá? Ele vive sob cuidados médicos, tá? Então, sob é diferente de sobre, porque sobre significa acima de, então o lanche está sobre a mesa, então o lanche está em cima da mesa, e a respeito de, então, alguma coisa sobre o seu voo? Então, prestem atenção no sob e no sobre principalmente. Então,
vocês vão fazer o seguinte, vão responder as questões da página 165 até a página 171, vão colocar a data no caderno de língua portuguesa e vão copiar essas duas questões e respondê-las, tá? Combinado? Então, é só isso por hoje. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode me procurar. As preposições vocês vão aprender um pouquinho mais sobre elas nos próximos anos, então por isso que é rapidinho, tá? Vocês vão aprofundar mais no assunto. Então, beijinhos e até mais.